No outro ladinho das limitações constitucionais ao poder de tributar, nós temos as imunidades tributárias. Tema que nós vamos entrar agora, que é o AB. Fica um tempinho sem cobrar, depois cobra um monte e ela tem cobrado recentemente de forma reiterada, tá bom? Vamos pegar as principais informações. Imunidades tributárias, meu povo. Primeira coisa é que essas imunidades tributárias, elas estão localizadas lá, imunidades tributárias, lá no artigo 156 da Constituição. E é sempre importante a gente fazer aqui um paralelo, eu vou voltar aqui para esse slide, mas a gente fazer um paralelo conceitual para você não misturar as coisas. E o paralelo é entre não incidência versus imunidades versus isenção. Primeiro bloco que a gente trabalhou lá no começo da nossa conversa, essa não incidência apareceu. Aí eu falei assim para você, ó. Quando eu materializo o que está na norma, nasce o dever de pagar, eu tenho uma regra de incidência. É o cara que compra um carro e paga IPVA. O cara que compra bicicleta, está fora do alcance da norma, é o fato atípico, ele está numa regra de não incidência, ok? Então não incidência é isso, o fato atípico, fora do alcance da norma. O que é uma imunidade? A imunidade é uma não incidência constitucionalmente qualificada. O que quer dizer, gente, que a imunidade terá sempre previsão constitucional. Vai ouvindo. Enquanto a isenção, ela é dispensa legalmente qualificada. Ou seja, é quando vem por previsão legal. Por isso que o prof fica na sua cabeça que lei é lei, Constituição é Constituição e decreto é decreto. A imunidade vem sempre da Constituição e a isenção, ela vem sempre de uma lei. E o negócio é tão maluco, gente, que às vezes você vai até para o texto constitucional e você vai ver lá a própria Constituição escrevendo assim, está isento do pagamento de. É o que está, por exemplo, no 195, parágrafo 7º da Carta Magna. Então, a própria Constituição, o próprio legislador mandou lá uma falha técnica. E volta e meia também tem prova, tem banca, que vai lá e fala assim, sobre imunidade tributária, letra A, está isento, letra B, está isento, tem que anular a questão. A gente não vai entrar nessa discussão de que se está na Constituição e está escrito isenção, isso é imunidade ou não, a prova não vai por aí. Então ela tem o lado bem certo dela, mas é importante que a gente não confunda que a imunidade ela é sempre previsão constitucional, é por isso que você já viu aqui, ó, 156 da Constituição, enquanto a isenção é previsão legal. Nós temos as nossas 5 espécies tributárias, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. Você já está meio careca de saber isso aí. Eu fiz esse desenho porque a informação mais importante sobre imunidade tributária, que são as imunidades chamadas de genéricas, essas que estão aqui, no 156, você vai ver que tem doutrina que diz que nem existe imunidade para contribuição de melhoria e para empréstimo compulsório. Que nós temos algumas imunidades relacionadas a taxas e contribuições, mas a principal informação vai sair daqui. Aguenta a mão. Temos 5 classificações de imunidade, divididas em 5 alíneas, da A até a E. Eu vou mostrar para você daqui a pouco quais são elas. Mas a primeira informação, gente, a mais relevante de todas, está aqui. As imunidades tributárias não vão deixar incidir somente impostos, olha o tamanho que eu estou colocando aí, impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços das pessoas ou dos entes previstos aqui nessas alíneas. Para ajudar, escutou renda, lembra de imposto de renda. Escutou patrimônio, lembra de PVA, de IPTU, de ITR, propriedade. Escutou serviço, lembra de ISS. Então a informação mais importante você pegou agora, que não vai deixar incidir somente impostos sobre a renda, patrimônio e serviço, como
E o que a sua prova faz? É aquela pergunta de sempre. Eu tenho que responder o que a prova quer de mim, eu tenho que entender que conversa que ela está tendo. Ela vai pegar um conceito lindo de uma imunidade e vai enfiar uma palavra lá no meio. E aí você vai errar se não ficar atento. Olha só. A linha A traz a imunidade que a gente chama de recíproca. Cada imunidade, gente, protege uma coisa diferente. Eu vou listar as outras aqui daqui a pouco. A imunidade recíproca, ela vem proteger aquele tão falado pacto federativo, dizendo que a União não é mais importante que o Estado, que não é mais importante que o município, que não é mais importante que o DF e vice-versa. Então essa imunidade recíproca, olha aqui, ela não vai deixar incidir somente impostos sobre a renda, patrimônio e serviço uns dos outros. Vamos exemplificar. Se a União for proprietária de um carro, ela não vai pagar o IPVA, que é um imposto do Estado. Se o Estado for proprietário de um imóvel urbano, ele não vai pagar o IPTU, que é um imposto do município. Se o município for proprietário de um imóvel rural, ele não vai pagar o ITR, que é um imposto de competência federal. É assim que funciona a nossa imunidade recíproca. O que a sua prova já fez? Ela pega esse conceito de imunidade recíproca que eu acabei de te contar, ela bota ele lindo, mas vai lá e enfia uma expressão no meio e você erra. Então, vai lá de novo. Ela fala assim, ó, a imunidade recíproca, ela não vai deixar incidir impostos e taxas sobre a renda, patrimônio e serviço uns dos outros. Tá certo isso? Não tá, porque ela colocou taxa no meio do caminho. Ela colocou taxa na conversa, isso só vale para imposto. Por isso que eu coloquei desse tamanho. A prova da OAB, eu já usei esse exemplo, ela cobrou recentemente também aqui. Eu ainda vou voltar ali na recíproca. A imunidade dos templos, de qualquer culto. Tenho certeza que você já ouviu lá que a igreja não vai pagar imposto. Então, é a mesma dinâmica, gente. A igreja não vai pagar um imposto sobre a renda, o patrimônio e o serviço dela. Então, se por acaso falar que vai cobrar uma taxa da igreja, ela está imune? Não, ela tem que pagar essa taxa. Se vai falar, por exemplo, que vai cobrar o IPTU dessa igreja, IPTU é imposto, ela está imune, tem uma regra de não incidência, o que é imune não pode ser tributado. Tem doutrina que chama imunidade tributária de incompetência tributária. O que é imune tem uma barreira constitucional que não pode incidir o tributo. Não incidência, constitucionalmente qualificada. Tudo bem? Então olha lá a história e a questão que eu já contei. Tinha uma igreja e lá nessa igreja estava incidindo a coleta domiciliar de lixo, a taxa. Ela vem perguntar para você, aplico a imunidade ou não? E do lado de cada taxa, é constitucional ou inconstitucional? A gente vai ver que só vale para imposto, imposto é imposto, taxa é taxa. Eu tenho imunidade para a igreja para imposto, está falando de taxa, então não tem imunidade essa igreja. E a taxa de coleta domiciliar de lixo, já conheço a súmula vinculante 19, não pode cobrar, não. Pode cobrar, perdão? Pode cobrar, é constitucional. Eu teria que cobrar da igreja, a taxa não cobraria se fosse um imposto, um IPTU, um IPVA do carro de propriedade da igreja. É assim que funciona, tá bom? Então essa é a principal informação da sua prova, eu diria. Por isso que eu já coloquei bem grandão aqui para você. Só que nós vamos completar. Eu vou aprofundar em cada classificação de imunidade. Vamos tirar o que é importante daqui. Nós temos um posicionamento aí recentíssimo da jurisprudência do STF, que pacificou um tema aqui, nessa linha D. Então a gente tem muito o que falar. Eu gostaria que você, a gente está aqui ó, na recíproca, eu gostaria que você pegasse isso como regra. Então a recíproca, pacto federativo, não vai deixar incidir imposto sobre a renda, patrimônio e serviço uns dos outros. Esses entes tributantes não vão se tributar de forma recíproca. Lá no parágrafo 2º desse artigo 150, nós temos um complemento de uma regra, que ela fala assim, ó, essa imunidade recíproca, ela é extensível às autarquias e fundações públicas mantidas pelo poder público, ou seja, se estende à autarquia e fundação pública mantida pelo poder público. E por consequência, gente, a gente completa que
Empresas públicas e sociedades de economia mista não têm essa extensão. Eu gostaria que você tratasse isso como regra, tá bom? Professor, eu já ouvi falar um negócio aí. É onde a gente vai chegar agora, tá bom? Então, olha só. Escuta bem. Atenção. Porque algumas empresas públicas e algumas sociedades de economia mista já provocaram o judiciário e conseguiram a extensão dessa imunidade recíproca. Esse é o caso clássico do Correio. Foi ele que abriu o precedente RE 601-392. E o fundamento do julgado, Correio é empresa pública, fundamento do julgado é que o Correio presta serviços com caráter de estatalidade e com funções essenciais à coletividade. Então nós temos algumas empresas aí, hoje deve estar aí na casa de uns 15 a 20 empresas, que já tiveram reconhecimento, tanto de empresa pública quanto sociedade de economia mista. Tem um hospital lá em Santa Catarina, que é uma sociedade de economia mista, que é o Nossa Senhora da Conceição, que ele conseguiu também. A Infraero também já conseguiu. Você tem uma empresa lá de Rondônia, de recursos hídricos, que também já conseguiu. Então, detalhes. E atenção para um bem novo, tá? A Caixa de Assistência de Advogados da OAB, a CASAG, também conseguiu a extensão dessa imunidade recíproca. Então, você vai fazer da seguinte forma. Pegar a regrinha. A recíproca não vai deixar incidir imposto sobre renda, patrimônio e serviço uns dos outros. Eu sei que esta imunidade se estende para a autarquia e fundação pública, mas como regra, não estende à empresa pública e à sociedade de economia mista. Cuidado, que algumas empresas ou sociedades, como é o caso do Correio, já teve a extensão dessa imunidade RE 601-392, muita prova já perguntou. A da OAB ainda não veio para cá, tá? E isso não tá tão novo assim mais não. Mas a prova costuma empurrar, só que o prof aqui pede bastante atenção para você, por quê? Já teve uma questão da OAB, de concurso, que ela falou o seguinte: um veículo sobre imunidade tributária, marca assertiva correta. Um veículo de propriedade do Correio não vai pagar o IPVA. Você precisava construir tudo, a construção que a gente acabou de passar. Recíproca não vai tributar uns aos outros, nem em renda, nem em patrimônio. Dentro do patrimônio pode ter um carro, e o carro pagaria IPVA. Esse negócio estende para autarquia e fundação pública mantida pelo poder público, mas não se estende para empresa e sociedade de economia mista. Algumas empresas, como é o caso do Correio, já tiveram a extensão da imunidade. Então, o Correio teve a imunidade, um veículo de propriedade do Correio não vai pagar o IPVA, que faz parte do patrimônio dele. Essa volta toda você precisava fazer para conseguir chegar na resposta adequada, tá bom? Então, atenção para isso e atenção para esse comentário complementar que nós fizemos. Vamos para a próxima. Essa aí sempre que demanda, né, uma quantidade enorme de curiosidades, a imunidade dos templos de qualquer culto. A gente precisa desenhar um pouquinho. Nós vimos que a igreja é um exemplo de templo de qualquer culto. Então vou colocar aqui um exemplo levando em consideração a igreja, tá, gente? Então tem uma igreja aqui e vimos que a igreja não vai pagar o imposto sobre renda, patrimônio e serviço incidente sobre ela. Então a igreja não vai pagar, por exemplo, o IPTU. Essa imunidade vem proteger o Estado laico brasileiro. Nós não temos uma religião oficial definida por nosso país. Então, a segunda informação, gente, é que isso aqui vale para qualquer religião e, inclusive, estende-se para os anexos. E a gente vai trabalhar um caso a caso aqui. Olha lá. Se essa igreja tiver, por exemplo, uma casa pastoral aqui, ela utiliza isso aqui como casa pastoral, ela também não vai pagar o IPTU incidente sobre esse imóvel, porque se estende aos anexos. E aí, vale para a casa do pastor, para a casa do rabino, para a casa pastoral, para a casa de macumba, até brinco com isso, tá? Eu falo só brincando, gente, um aluno às vezes brigou comigo. Ô, professor, macumba não é religião. E não é mesmo não, tá? Por incrível que pareça, não que deveria ser, o STF já falou isso aí, tá? O STF já falou que macumba não é religião. E cuidado, tá? Às vezes as pessoas têm preconceito aí, isso é para espírita, católica, protestante, chama de crente, umbandista,
Candomblé, Umbanda e Candomblé são religiões reconhecidas, tá bom? Então o templo deles não vai pagar. O terreiro de macumba lá onde o cara vai fazer coisa ruim, aí não tem não, tá bom? Tá, professor, eu escutei você falando aí que então a casa do pastor não vai pagar lá o IPTU não. Meu pai é pastor e a gente paga lá de casa. É de propriedade da igreja? Tem que ser de propriedade da igreja. Isso estende-se para os anexos. Então vamos lá. Vamos imaginar que essa igreja aqui comprou um estacionamento para a pessoa que vai lá na missa, no culto, parar o veículo. Estende para o anexo, especialmente se a gente levar em consideração a finalidade. Aguenta a mão aí. Então, a princípio, ela não vai pagar IPTU sobre o estacionamento. Olha, essa igreja tem uma propriedade rural que ela utiliza para retiros espirituais. Ela vai ter a proteção da imunidade, então rural e TR, ela também não vai pagar o imposto da propriedade rural, porque estende ao anexo. Ok? A gente entra no caso a caso e a gente vai bater lá exatamente onde a sua prova vai perguntar. Professor, mas e se eu alugar esse estacionamento? E se eu cobrar do cara que vai parar lá o carro dele para ir lá na missa? E se eu não quiser mais essa casa pastoral? A gente vai para o caso a caso e vai chegar em uma súmula. Olha só, muito batida. Cuidado. Não estou afim mais de utilizar essa propriedade rural como retiro espiritual. Eu vou arrendar essa propriedade para um terceiro que ele vai plantar lá soja, milho, qualquer coisa. Vai botar a vaquinha dele aqui, ó. Não passei uma vaca, tá? Vai botar a vaquinha dele. Estende, continua a imunidade? Calma. Não vai usar mais o estacionamento aqui, vai gerar uma receita, tá cobrando esse negócio. Inclusive, nem a pessoa que vai para a missa lá para o culto tá podendo parar mais. Vai ter a imunidade? Calma. Não quer mais usar a casa pastoral, vai alugar para um terceiro, vai celebrar um contrato de locação, vai alugar para sua família. Estende, tá tendo um lucro aqui nessa atividade. Isso vai valer tanto para a nossa linha B, quanto para a próxima, que é a linha C, que o que vai determinar isso aqui, gente, não é a receita, não é o lucro que está sendo gerado, mas sim o que esse templo, o que essa igreja está fazendo com essa receita. Olha só o fluxo, e é aqui o que vai importar e vai entregar a súmula para a gente. Caso o templo utilize o recurso da propriedade rural e reverta em prol da manutenção e da atividade da estrutura dele, permanece a imunidade. Ó, alugou o estacionamento, está cobrando o estacionamento, permanece a imunidade, caso ele reverta o fluxo e a grana aqui em prol da atividade da estrutura dele, permanece. Não quer mais usar a casa pastoral, alugou para mim, para minha família, permanece. Se reverter o recurso, permanece. Você acabou de aprender aí o teor da súmula 724 do STF, que já virou súmula vinculante, tá? Súmula vinculante número 52. E aqui você vai ouvir com muito carinho, que é o seguinte, pode deixar aí. Ainda que alugados a terceiros, os bens de propriedade das entidades previstas no 156C, a súmula, gente, fala em a linha C. Mas isso vale tanto para C quanto para B, tá bom? Vale para o templo e também vale lá para partido político, entidade sindical. Vou te mostrar quais são os próximos entes, as próximas entidades. Então, ainda que alugados a terceiros, os bens de propriedade das entidades previstas no artigo 156C, vale para B também, permanecem imunes desde que o recurso seja revertido em prol da manutenção e da atividade da estrutura dela. Então, se reverter o recurso, ok, é isso aqui que vai dizer a regra. Se não reverter, não pode. Então, bastante cuidado com isso aqui. É o determinante. O que a prova da OAB já fez? Ela pegou a súmula, construiu uma questão falando sobre súmula vinculante lá do STF, marca assertiva correta. Ela pegou essa da igreja e falou que ela teria a proteção da imunidade não importando o que ela fizesse com o recurso. Não é assim. O recurso importa com certeza. Tem que reverter. Olha aquele fluxo, tá bom? Aí tem muita gente que começa a pensar um monte de coisa, tá, gente? Isso aqui vai para o caso a caso. Então você vai ver o seguinte. A igreja, ela pode pegar esse imóvel aqui, ó, essa propriedade rural,
arrendar para um terceiro e está revertendo o recurso. E esse outro imóvel aqui, ela não reverteu mais, ela parou de reverter. O que é que vai acontecer? Ela vai perder a imunidade. Mas ela vai perder a imunidade desse imóvel. Assim como se ela não usar mais esse recurso aqui, ela vai perder também a imunidade. E vai perder a imunidade tão somente daquele outro imóvel, tá bom? Então, cuidado sempre para a presença do fluxo e que isso aqui pode gerar um caso a caso, tá bom? Tem mais uma pequena dinâmica aqui, justamente para a gente conseguir ver. Na hora que a gente chegar na linha C, sai uma perguntinha de caráter genérico, que é a seguinte. Quando a gente estiver lendo, a gente deve trabalhar isso no próximo bloquinho, quando a gente estiver lendo a linha C, você vai ver lá que na parte final dela vai estar escrito assim, ó, desde que atendidos os requisitos da lei. Quando essa expressão aparece de desde que atendidos os requisitos da lei, a prova perguntar para você se essas imunidades que estão na Constituição são auto-aplicáveis, você tem que ficar no depende, e depende inclusive da questão. Olha aqui, a imunidade recíproca, gente, ela é auto-aplicável. Ela não depende de nada. O dia que nasce um município, ele já tem a proteção aqui da imunidade sobre imposto, renda, patrimônio e serviço. Se ela quiser alugar um imóvel dela, o município quiser alugar um imóvel dele para um terceiro, fazer o que quiser lá, e ela quiser executar qualquer situação nesse imóvel, não vai mudar a imunidade ou não vai determinar. Você viu a questão de prova que já perguntou o seguinte, tem aqui um imóvel que é a casa do prefeito, é a casa dele, e tinha um imóvel da prefeitura do lado. E aí o prefeito foi lá e colocou no imóvel da prefeitura um gerador para a casa dele. Ele tem imunidade? Esse imóvel continua com a imunidade? Na imunidade recíproca, isso não entra em jogo, tá? Então não interessa qual é a finalidade, ela é auto-aplicável, ponto. A maioria das outras depende de uma avaliação. Por quê? Porque o dia que nasce uma igreja, gente, a princípio, ela tem uma auto-aplicabilidade. A igreja é uma empresa como qualquer outra. Tem gente maldosa que até brinca aí, pequenas igrejas, grandes negócios. Mas a igreja é uma empresa como qualquer outra. Quando ela nasce, o código dela, o CNAE, lá é atividade religiosa. Então, a princípio, para o templo dela, para o imóvel dela, ela tem uma imunidade. Mas a partir do momento que ela vai para o patrimônio dela, compra uma casa para usar como pastoral, compra um estacionamento para a pessoa parar lá na hora do culto, da missa, ela vai identificar, e no caso aqui o município, ele vai olhar se está cumprindo todos os requisitos para estender essa imunidade. Se por acaso parou de cumprir, vai tirando, mas imóvel a imóvel. Qual que é o problema? Tem prova que pergunta de cunho genérico. As imunidades constantes da Constituição Federal são auto-aplicáveis, especialmente por causa da próxima, da linha C, que traz essa conversa de que, desde que atendidos os requisitos da lei, se a sua prova vier genérica, perguntando se é auto-aplicável, você não pode marcar que é. Agora, se ela individualizar, for discutir aqui classificação por classificação, aí a historinha muda, ok? Então, atenção com isso aí. A nossa próxima imunidade, a imunidade da linha C, ela abarca 4 entidades. Eu só vou falar para você e é no próximo bloco que a gente vai aprofundar. Tem partido político, entidade sindical, de assistência social e de educação. E a gente vê no nosso próximo bloco.